Bem-vindos de volta. Nós vamos falar agora sobre a revelação especial que é a Bíblia, a palavra de Deus. Falamos que a revelação geral é a natureza, né, contemplada pelas pessoas, mas a revelação especial é aquela que emerge da palavra de Deus, sem a qual não somos informados sobre quem é o nosso Salvador. Não se conhece a pessoa de Deus sem que a palavra seja pregada, sem que o evangelho seja pregado, né? Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus o repreendeu com essas palavras: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita o livro de Deuteronômio, onde consta essa passagem, e fere o diabo com essa afirmação, né? Vence o diabo e vence a tentação usando a palavra de Deus, né? A Bíblia é a voz de Deus, ou o verbo de Deus, né? A Bíblia é a cartilha de Deus, conforme nós tivemos sempre a oportunidade de ensinar. Aqui na palavra de Deus não há tudo exaustivamente fixado para que nós venhamos a fazer, pensar, falar. Não, não é um livro que vai ditar o seu dia a dia, mas é um livro que tem princípios eternos para que então você tome as suas decisões, viva de acordo com a glória de Deus, viva para a glória de Deus e de acordo com a vontade de Deus, né? Por isso, chamar a Bíblia de palavra de Deus não significa também sugerir que ela tenha sido escrita pela própria mão de Deus, né? Ou que ela tenha caído de um paraquedas, né? Com zíper e tudo. Não. A Bíblia ela claramente chama atenção justamente pelo seu número profundo, expressivo de autores diferentes. E a mensagem é só uma. Veja, há mais ou menos, os estudiosos dizem que há mais ou menos 15 pessoas, ou 15 ou mais pessoas, escreveram as palavras, escreveram o texto sagrado. Profetas, pessoas simples, pessoas letradas, pescadores, homens, mulheres. Veja, os escritos são de diversas pessoas vindas de diversos universos sociais, escrita ao longo de 1.300 anos, aproximadamente, textos que distam um de outro de diversos séculos, e ainda assim a mensagem é coesa e é uma só. Deus ama o ser humano, se revela a ele, mostra a ele a sua vontade, mostra que ele não consegue cumprir os mandamentos e por isso um substituto precisa pagar o preço que o homem ficou devendo pelo problema do pecado. A Bíblia revela de Gênesis a Apocalipse esta mesma mensagem e ela é inspirada por Deus, então, pelo Espírito Santo, que moveu homens e mulheres a escreverem de acordo com a vontade do Senhor. Se a gente estudar cuidadosamente, a gente vai ver que cada autor humano tem o seu próprio estilo literário, e é algo que, quando formos falar de interpretação, precisamos estar atento ao estilo literário. Há estilo literário poético, há estilo literário narrativo, há livros que são um compêndio histórico, há livros que são mandamentais, outros são proféticos. Há diversos estilos literários na Bíblia, né? E cada autor tem o seu próprio vocabulário, o seu, como já dissemos, o espaço e tempo da sua época, seus costumes, a sua nacionalidade, né? A Bíblia é chamada de palavra de Deus em virtude da sua reivindicação crida pela igreja, de que os escritores humanos não escrevem simplesmente as suas opiniões, mas que tudo aquilo que eles escrevem são palavras inspiradas por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração aqui significa sopro de Deus, ou seja, Deus soprou a Bíblia, assim como temos que expelir o ar da nossa boca quando a gente fala,
Assim, em última análise, a Bíblia é Deus falando conosco. Por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu te convido e eu te desafio a ler a sua Bíblia. Há diversas versões, há diversas traduções, a Bíblia específica para jovens, para mulheres, há Bíblias de estudo, enfim. Não temos desculpa para não lermos a palavra de Deus. Há Bíblia no tablet, no celular, Bíblias eletrônicas, Bíblias de diversos tipos e estilos, né? Então, a Bíblia, ela é a fonte suprema de toda a verdade, né? A Bíblia nos chegou por intermédio de autores humanos, mas a fonte da Escritura é Deus. Se Deus inspirou homens e mulheres a escreverem e inspirou a Igreja de Cristo a selecionar ao longo dos séculos aquilo que, de fato, a discernir pelo Espírito o que estava sendo, o que era de fato inspirado ou não, o resultado é que a Escritura é boca de Deus. Precisamos crer nisso e podemos crer nisso com toda certeza, com toda a convicção. É por isso que os profetas podiam iniciar as suas palavras também dizendo: assim diz o Senhor, né? Por isso Jesus também podia dizer: a tua palavra é a verdade, lá em João 17:17. E João 10:35 diz que a Escritura não pode falhar. Ou seja, a palavra inspirada do Espírito Santo faz com que homens e mulheres falhos, cheios de defeitos, cheios de pecado, tenham escrito conforme o sopro divino do Espírito Santo. E por isso, o resultado é palavra de Deus infalível, inerrante e inspirada. A Bíblia também chama atenção justamente pelo processo, né, pelo qual o Espírito Santo superintendeu a produção da Bíblia. Homens e mulheres escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, mas o Espírito guiou os autores para que as palavras deles fossem palavras de Deus, né? E nós vemos isso de uma forma tão clara quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, aos casados, às viúvas, às mulheres solteiras. Ele fala às vezes, assim digo eu, não o Senhor. Tipo, olha, isso aí é um conselho meu. Agora ele fala, sobre esse assunto, diz o Senhor, porque o Senhor que deu o mandamento a ele, revelou a ele e ele escreveu, então ali é palavra do Senhor. Embora as palavras de Paulo, sendo conselhos de Paulo, também são palavras de Deus porque estão escritas na Escritura. Mas veja, olha só como nós podemos confiar na palavra do Senhor, né? O Espírito Santo guiou os autores, né, para que as palavras dele fossem palavras de Deus. O Espírito Santo comunicou as exatas palavras de Deus por meio dos escritores humanos. Isso é o que nós chamamos de revelação especial. Revelação geral, a natureza. Revelação especial, a Bíblia. Os cristãos afirmam a infalibilidade e inerrância da Bíblia porque, em última análise, Deus é o seu autor. Se Deus é o autor da Bíblia, ele não pode falhar. A Bíblia não tem contradições, né? Deus é incapaz de inspirar alguma coisa que seja falsa, porque a sua palavra é totalmente verdadeira e digna de confiança. Qualquer literatura humana, elaborada pelos meios normais, é sujeita a erros, né? A Bíblia, porém, não é um projeto humano normal. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada em sua redação e supervisionada pelo próprio Espírito Santo, então não pode ter erros. Isso não significa que traduções não contenham erros. Algumas traduções podem ostentar algumas impropriedades, só que, contudo, no final das contas, há traduções melhores e há traduções menos... Há traduções boas e traduções menos boas, digamos assim. Mas, veja, isso não retira dos originais o fato deles serem inspirados por Deus. Então eu não posso confiar na minha Bíblia em português porque ela pode ter alguma... Não, você pode confiar, foram homens e mulheres letrados, estudiosos, que escreveram, né, que traduziram a Bíblia dos seus originais, e pequenas
diferenças, divergências de tradução, a gente pode confrontar com outras traduções melhores. Isso não vai fazer com que você fique à deriva, sem saber qual tradução é a palavra de Deus. Até porque, né, há diversas notas de rodapé que nos explicam que aquele texto foi baseado num determinado número de pergaminhos encontrados, e o outro texto é um texto minoritário, digamos assim, né? Há problemas, então, nos manuscritos, talvez, né? Nos manuscritos originais, há problemas, então, pode haver problemas nas traduções de alguns manuscritos originais, né? Isso não significa também que cada declaração da Bíblia seja expressão da verdade. Por exemplo, lá em Eclesiastes diz, Eclesiastes 9:10, diz assim: no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ora, se você lê um texto desse, você pode de repente estar pensando assim, como assim? No além, para onde eu vou? Puxa, mas para onde eu vou é do lado de Cristo. Como pode não haver projeto, conhecimento, sabedoria alguma? Veja, aqui o escritor de Eclesiastes, e aí a gente tem que respeitar o estilo literário de que ele estava escrevendo, né? Ele estava falando do ponto de vista do desespero humano, né? Sabemos que essa declaração não expressa a verdade de acordo com outros textos bíblicos, né? Mas a Bíblia expressa a verdade até mesmo ao revelar a falsa argumentação de um homem desesperado, né? Por isso que o Salmo diz: disse o tolo em seu coração, não a Deus. Se a gente separa só essa palavra, não a Deus, a gente vai estar dizendo, meu Deus do céu, a Bíblia está dizendo que não a Deus, é impossível, ela está se contradizendo. Não, ela está dizendo o que o tolo disse no seu coração. Aqui, o livro de Eclesiastes nos mostra um coração desesperado, humano, sem Deus, sem esperança, dizendo que não há sabedoria, nem conhecimento, nem obra nenhuma para o além. Mas, na verdade, sabemos que isso não é verdade, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia e a Bíblia nos mostra outros textos, né? E o contexto desse texto era justamente, não era de negar a existência de sabedoria, conhecimento no mundo vindouro. Longe disso, aliás, né? Bom, resumindo tudo que nós já dissemos aqui, inspiração é um processo pelo qual Deus soprou a palavra aos escritores humanos. Deus é a fonte da Bíblia. Deus também é o superintendente da Bíblia, né? Ele sopra, mas ele continua intervindo, né? Ele supervisionou todo o processo para que as palavras corretas, certas, certeiras estivessem ali, escritas e registradas para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso. Somente os manuscritos originais da Bíblia eram isentos de erro. Isso é bom a gente reafirmar, né? São os originais, né? Os manuscritos originais. E é difícil, porque não temos acesso a esses manuscritos originais. Todavia, pela ciência da manuscritologia, a gente pode afirmar que o conteúdo que temos hoje é totalmente fidedigno, totalmente confiável, porque ninguém duvidaria de um escrito de Homero, por exemplo, né? Odisseia, Ilíada. Só que se você for ver, os originais já se perderam. Mas há apenas algumas cópias deste livro nas principais bibliotecas do mundo. Manuscritos copiados, né? O original de Homero não tem mais, mas as cópias, né, ainda podem ser encontradas em algumas bibliotecas. A partir dessas 5 cópias, foram produzidas todos os livros que tem nas bibliotecas do resto do mundo, né? E a gente pode ler na nossa casa a Ilíada de Homero, sendo em livro, ou em tablet, ou em qualquer lugar. Por quê? Porque foram traduções feitas a partir dessas 5 copiazinhas. Agora, veja, ninguém diz que a Ilíada não é uma obra existente. Ninguém ousa dizer que Homero não existiu.
Então, você vai vai ficar bem surpreso quando souber quantos manuscritos o Novo Testamento tem. Tem mais de 12.000 cópias. Então, os originais a gente não tem, mas as cópias restituídas daqueles originais que foram copiados, depois recopiados, passados para frente, e o papiro às vezes ia apagando, outros iam copiando para aquilo não se perder, guardavam dentro de vasos, de jarros ali específicos para isso, até que chegou até nós cópias das cópias das cópias, que quando comparadas umas às outras, não há diferença substancial nenhuma. Então nós podemos ter afirmativamente certeza de que o conteúdo que nós temos da Bíblia hoje é fidedigno aos seus originais, né? E há também uma outra ciência que atesta, né? Veja, eu falei de manuscritologia, mas eu falei de manuscritologia de uma maneira geral, não só da Bíblia. A manuscritologia estuda manuscritos e cópias de livros seculares, de livros quaisquer. A Bíblia passou pelo crivo da ciência manuscritológica. E podemos afirmar com certeza de que não há adulteração na Bíblia. Como muitos afirmam por aí, né? E aí, se você pergunta a fonte, deve ser fonte ideias da cabeça dela, porque a manuscritologia afirma que há muitas cópias e o Novo Testamento é certamente muito mais confiável até do que muitas obras clássicas que nós conhecemos e ninguém ousa dizer que não existiram, né? E há uma outra ciência chamada bibliografia, que é aquela que estuda a quantidade de originais, estudar a distância entre o original e a primeira cópia daquele original que foi feita. E se nós vemos alguns clássicos, nós vamos ver 1000 anos de distância, nós vamos ver 500 anos de distância, nós vamos ver muitos anos de distância. E quanto maior a distância entre o original e a sua primeira cópia, mais chance de se perder alguma informação, mais chance de haver algum problema nessa transposição, porque muda-se vocabulário, muda-se aspectos culturais, muda-se muita coisa. Só que o Novo Testamento, a distância maior entre um original e a sua primeira cópia deste original, que foi conseguido para que alguém fizesse a cópia, veja, é coisa de menos de 100 anos. Talvez para nós, mas 100 anos é muito tempo. Mas para esse tipo de obra, para esse tipo de material, papiro, papel, inscrições, livros, isso é muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Então, podemos confiar com certeza de que a Bíblia que você tem aí na sua casa, na sua estante, né, e espero que nas suas mãos, ela é palavra de Deus, infalível, inerrante, verdadeira, bem traduzida. Você pode ler com toda a tranquilidade. E você precisa ler, precisa conhecer a palavra de Deus, porque ela é que revela quem é Jesus e o que ele fez por nós. Amém? Deus te abençoe. Nas próximas aulas nós vamos tratar um pouco sobre o cânon das Escrituras, a lei de Deus, os profetas de Deus, e como nós podemos interpretar a Bíblia de uma forma mais correta. E num segundo momento, então, começaremos a falar sobre os atributos de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.